Considerada uma das empresárias mais influentes do Brasil, Natália Beauty construiu a sua história a partir de uma grande oportunidade de mercado num país que cultua a beleza. Seja muito bem-vinda, Nath. Eu estou muito feliz de ter aqui conosco. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Já estou sendo muito bem recebida. Adorei o convite. Estou muito honrada e espero aqui compartilhar coisas que façam muito sentido para as pessoas. É o que eu falei quando eu entrei na palestra. Eu falei, gente, desliga um pouco o Wi-Fi do celular e liga um pouco o Wi-Fi mental. Os sentidos, as percepções do que a gente está vendo, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão ouvindo. Olha no olho da pessoa que está do seu lado, sente ela. Total. Porque as respostas vêm daí. E pessoas se conectam com pessoas, Pessoas, né? Exato. Isso é muito importante. Muito, e isso está no teu discurso o tempo inteiro. Eu acho isso muito interessante, porque a Natália, se você ainda não conhece a Natália, siga ela, né? Nas redes sociais. A Natália Beauty se tornou uma marca muito poderosa. E poderosa não só pelo método que ela desenvolveu, mas por saber contar histórias como tu bem sabe contar. Exato. Sabe por quê? Eu percebi uma coisa muito cedo, né? Primeiro, que as histórias conectam, as narrativas envolventes, elas envolvem o cliente e aí, no meio delas, né, do desenrolar da história, a gente vende o nosso procedimento, nosso serviço, nosso produto. Mas muito cedo eu entendi uma coisa que está estourando agora, que as pessoas estão tendo mais consciência agora, que é movimento de marca. Por quê? A gente tem eu considero que a gente tem 3 eras de consumo e a gente está na terceira. A primeira era foi onde o produto ou o serviço era o suficiente para vender. Então, o meu produto é o melhor, o meu serviço é o melhor. Então, o produto era o único diferencial. Depois, a gente já viveu e está vivendo também muito forte a era da experiência. Então, proporcionar uma experiência para o cliente desde o primeiro ponto de contato dele é muito importante, é fundamental. E hoje já não é mais mérito, é quase que uma obrigação de marca pensar no CX, na jornada do seu cliente. Mas hoje, as marcas que estão se destacando, se você parar para pensar, são as marcas que estão gerando movimento de marca. Porque as pessoas querem fazer parte desse movimento. Então, o movimento que eu criei da beleza sem padrão não era sobrancelha. Era beleza sem padrão, de fazer o design diferente, de não usar régua, não usar paquímetro, não usar nada. Depois, nos cursos, o movimento de sair da caixa, de pensar fora, de ser diferente, de recomeço, de transformação. E o pijama veio muito forte nisso. Não, isso é uma identidade maravilhosa. Que veio do nada também. Uma ideia que poderia ter sido só um pijama. Mas quando a gente conta histórias, um pijama virou um enredo inteiro. Além de ser personalizado, né? Tudo. Mas o pijama, o que ele significa, né? Vestir o pijama e sair na rua, por exemplo, é um ato de liberdade. Porque todo mundo vai te olhar, as pessoas vão te julgar. Mas depois de 2 minutos, você vai pensar, eu não tô nem aí. Não muda nada o que as pessoas estão pensando de mim. Então, o pijama traz a liberdade, o pijama traz essa coisa de, poxa, não tô nem aí porque estão falando de mim. E também fala sobre acolhimento, sobre conforto. Igualdade. Exatamente, todo mundo de igual para igual. Igual para igual. Então, as alunas todas vestem pijamas, colaboradores, fica todo mundo igual. Então, isso gera também um sentimento muito legal na equipe e nos alunos. E pegando esse gancho, por que é tão importante saber contar a nossa própria história? Nossa, porque eu falo que cada dia que a gente não conta a nossa história é um ato de egoísmo. Porque todo ser humano vive uma eterna jornada do herói. Eterna. E tudo é ciclo, né? Tá bom, mas fica ruim, depois fica bom, depois fica ruim. Tudo que é bom vai acabar uma hora e vai vir outra coisa. E tudo que é ruim também vai passar. Tudo vai passar. É ciclo. Então a gente está sempre em altos e baixos. E o ser humano, ele precisa de outros seres humanos que vivem coisas parecidas com ele, para ele se inspirar, se seguir a jornada. Porque quando a pessoa está no fundo do poço, no fracasso, quebrada, todo mundo que está perto dela também está na mesma situação, na grande maioria das vezes. Então, ela não vê um sinal, uma luz fora daquilo. Quando ela vê a história de alguém que conta, que tem coragem para contar, que ela fala, poxa, essa pessoa passou por isso, nossa, eu estou vivendo a mesma coisa que ela, eu vou seguir. Eu vou atrás, eu vou ver o que ela está fazendo, eu vou acompanhar, eu vou consumir, eu vou falar para minha amiga. A gente acaba virando assunto de almoço de domingo em família. Exato. E, para mim, não tem vitória maior para uma marca do que ela ser o assunto daquele baita almoço de família.
Uma vez uma cliente me falou isso. Eu falei, cara, venci na vida. Aí tem a cliente também que tatuou a minha marca, que é a que eu tenho no braço. Já umas 4, 5 pessoas me mandam, Nath, tatuei, de tanto que representa. A sua história mudou a minha vida. Então, quando a gente conta a nossa história... Né, Nath? Muito, muito. Que eu falei, cara, a pessoa tatuou a minha marca. Olha o impacto que teve na vida dela. Uau! Então, contar a história é um ato de coragem, de expor vulnerabilidade, porque contar a história perfeita não conecta. O perfeito, ele atrai, mas é só o imperfeito que conecta. Então, uma história bonita, perfeita, ela vai atrair a pessoa. Só que se não tiver ali um ponto de tensão, uma vulnerabilidade, ou a coragem de expor um sentimento que você teve, um medo, a pessoa não vai ficar. Ela não vai se conectar e ela não vai consumir. Por que a Disney faz tanto sucesso até hoje? A Disney conta histórias todos os dias. Tudo é sobre história. Você sabe que as pessoas, elas só lembram daquilo que movimenta o nosso emocional. Exatamente. Então, é muito interessante porque você trabalha com algo muito específico que fica no rosto e que a gente não vê. Mas as pessoas enxergam. Sim. E aí eu queria pegar esse gancho e te perguntar assim, no mercado cada vez mais concorrido, o que tu diria para quem está desejando empreender no Brasil hoje? Cara, empreender no Brasil hoje é um ato de coragem também. Mas é maravilhoso. Por quê? Não é tudo simples como a gente acha, mas é tudo tão gostoso e tão desafiador, é tão maravilhoso você lidar com as possibilidades que acontecem, com tudo que a gente não controla. É muito bom. E quantas vezes a gente não para e pensa, poxa, acontecem coisas tão maravilhosas na minha vida que se tudo tivesse dado certo lá atrás, não teriam acontecido coisas tão maravilhosas. Então, o errado também contribui para dar certo. E empreender é você estar disposto a viver essa gangorra entre dar errado e dar certo, mas sempre entender que, no final, tudo vai acontecer como tem que ser. Você tem que ser olhar para os seus colaboradores, olhar para o seu negócio, para o que você faz, acreditar primeiro. E quando eu falo que a pessoa tem que acreditar nela, muita gente não acredita nela. Só que não é pelo produto ou pelo serviço ruim. É por crenças que ela tem de merecimento, crenças de identidade, crenças de capacidade, que ela precisa destravar. E hoje é fácil. Quando a gente tem consciência dessas crenças, a gente destrava rapidinho. E aí ela acredita no que ela faz, porque ela começa a ter autoconfiança. Então, tudo é um processo, não é só daqui para fora. Se ela não revisitar o dentro, curar a infância, a ferida, e trazer isso para fora, ela não vai acreditar nela. E aí ela pode montar a empresa mais lucrativa do mundo, que vai dar mais certo. Se ela não tem esse cuidado de olhar para dentro e curar primeiro, ela não vai para frente. Ela vai ficar sempre patinando ali no merecimento e voltando para trás. Então, acredita no que faz, revisita a dor, transmuta, cura, se liberta de mágoa. Olha para frente, porque empreender é um mundo de possibilidades. E nunca negligencie o primeiro passo. Porque eu comecei fazendo sobrancelha. Eu não sabia quem eu seria, o que eu me tornaria, ou o que aconteceria depois do primeiro passo. E muita gente não dá o primeiro passo porque já está olhando o topo da montanha. Aí ela fala, imagina que eu vou ser milionária. Imagina que eu vou ter a casa dos meus sonhos. Imagina que eu vou ter meu carro do jeito que eu quero. Começando fazendo sobrancelha. Só que não. É a ferramenta, ela é o que abre a teia da sincronicidade de possibilidade que a gente alcança quando a gente decide agir. E o universo escuta, né? Opa, muito. Então a gente tem que cuidar com o que a gente pensa, com o que a gente fala. E isso é muito real. A gente fala de física quântica, de energia, cara, eu vivo isso todos os dias. E você vai ouvir, todas as pessoas que fazem sucesso, todas elas têm uma mentalidade positiva. Claro que muito responsável, mas todas elas têm essa mentalidade positiva. Essa mentalidade de cuidar dos pensamentos, do que a gente fala, do que a gente profetiza para fora. Porque, no fim, a gente é reflexo daquilo que a gente fala. Afinal, né? Reclamar é clamar 2 vezes, né? E agradecer é a graça descendo. Quem agradece, a graça desce. E quem reclama, clama novamente. Então, bora agradecer, povo! Exatamente. E falando em agradecer, eu queria que tu contasse pra gente algo que tu não ouviu quando começou, mas que gostaria de ter ouvido. Que eu não ouvi? Porque esse teu... Algo que tu tenha vivido de experiência que te ajudou a chegar até aqui pode servir como estímulo e conselho para quem está começando a empreender agora também. Hoje, eu falo que eu aprendi a não contar com ninguém.
E é engraçado quando eu falo isso, né? Então, eu passei por muitos momentos que eu não tive ninguém para me falar nada, e isso faz falta. Então, o que eu posso falar para as pessoas é, cara, não desista. Eu sei que parece clichê, mas às vezes você só precisa descansar. Precisa quietar a mente, desligar um pouquinho o Wi-Fi do celular, se conectar consigo, descansar. No outro dia você vai acordar melhor. Procura estímulos, repertório, busca coisas diferentes para você criar a sua marca, a sua empresa, vender mais o seu trabalho. Foca em contar histórias. Não tenha vergonha de onde você está. Porque tem muita gente que fala assim, Nath, eu não quero contar minha história, eu ainda não estou onde eu quero. Aí eu falo, eu também não estou onde eu quero ainda. Mas eu estou no caminho. E olha onde você já está. Já não é mérito? Já não é um baita motivo para você contar para as pessoas? Ou foi fácil chegar até aqui? Foi fácil para as pessoas que estão aqui chegar até aqui? Não foi. Então isso já é motivo para você contar, para você se orgulhar. Pode ser onde você não quer estar, mas você vai chegar lá e esse passo é importante para você chegar. E outra coisa que eu gostaria de ter ouvido também, que antes de ficar boa, você vai ser ruim. Nossa, isso é brilhante, na verdade. Porque as pessoas têm a falsa sensação de que elas têm que ser perfeitas. De que já vão começar arrasando. E que se não tiver exatamente como elas sonharam naquele começo, vai dar tudo errado. Não. Cara, eu era horrível quando eu comecei. Meu trabalho era muito feio. E depois eu quase desisti. Olha Mas só. aí eu entendi que quanto mais eu fazia, melhor eu ficava. Ou seja, primeiro, antes de ser bom, a gente vai ser ruim. Antes de fazer sucesso, ou ter milhões de seguidores, ou ter dinheiro na conta, a gente vai ter zero. A gente vai começar do zero. Todo mundo grande começou do zero. Ninguém começou grande. Ninguém começou bom. Só um instantinho. Acho que a gente teve um pequeno problema aqui no microfone, que a gente não tá ouvindo. Tá conseguindo ouvir a gente daí? Tu tá ouvindo bem? Então fechou. Bom, dando sequência, eu acho que o começar do zero também instiga que a gente está num lugar de início. E todo início provém de um recomeço, né? Todo, exato. Para começar algo, sempre termina alguma coisa, né? Muito legal isso. Porque as pessoas... e olha que história engraçada. Eu adoro contar história. Eu fui fazer um podcast na UOL, foi muito legal também. E a gente falando sobre independência financeira, porque a mulher, ela nunca vai ser livre de verdade se ela não tiver a independência dela financeira. O poder de falar não quando ela não quer falar, quando ela não quer alguma coisa. E ele me contou uma coisa sobre a mãe dele. A mãe dele, ela foi casada há 50 anos. E ela sempre foi dependente financeiramente do pai dele. E ele me contou que a mãe dele um dia fez um curso de empanada. Olha só. E ela começou a empreender sozinha e vendeu empanada. O primeiro dinheiro que ela ganhou, ela largou do pai dele, porque não era um relacionamento saudável, era só pela segurança financeira. Quantas mulheres hoje não vivem relacionamentos por conta de segurança financeira? Exato. E ela saiu, ou seja, depois de 50 anos de casado, ela saiu, montou a empresa dela. Muita coragem da mulher, sozinha, vendendo empanada. E hoje ele fala que ela tem 80 anos e está viajando o mundo com o dinheiro que ela faz de empanada. Que maravilha. Ou seja, é tarde para recomeçar? Nunca é tarde. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. É sempre a hora certa. A hora de agora é sempre a hora certa. Não teria nada melhor para a gente estar fazendo agora do que estar aqui, por exemplo. E quando a gente aceita esse flow da vida, a gente vive pleno, feliz e só recebe e só agradece. Porque tudo que está vindo é bênção. Que legal, Nath. Olha, eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. Obrigada. E pra gente fechar, eu queria que tu contasse, assim, qual foi o desafio que tu enfrentou ao longo da tua carreira e da tua trajetória? Porque tu tem hoje a marca Nath Beauty, mas a Natália Beauty também é uma marca poderosa. E qual foi o maior desafio que tu enfrentou? Meu maior desafio foi acreditar que eu era uma pessoa maravilhosa e que merecia coisas maravilhosas, porque por muito tempo eu tinha apego aos meus erros, eu tinha amarra com os meus erros. Só que aí depois de sofrer muito com isso, de não achar que eu era maravilhosa, então eu sempre achava que eu era uma impostora. E quando eu desfiz as amarras com os meus erros e entendi que um erro não define a gente, aí foi que tudo mudou. Porque eu mudei dentro de mim e o mundo reflete, na verdade, o que tem dentro da gente. Claro. Então, quando a gente cuida do nosso mundo primeiro, entende, cura, se torna a pessoa que a gente quer ter também, a gente muda e o mundo reflete tudo. As pessoas que a gente vai encontrar, os relacionamentos que a gente vai ter, os colaboradores que a gente vai ter, os parceiros, os fornecedores, os sócios,
tudo vai ser reflexo de quem você é. Então, se concentre em ser uma pessoa boa. E para sair de qualquer concorrência, eu falo, você quer se destacar da concorrência? Se especialize em ser você. Porque ninguém concorre com você. Você é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Ai, que incrível! Nath, mais uma vez, muito obrigada por ter estado comigo aqui. Eu quero convidar todos vocês a acompanharem a Nath Beauty, a Natália Beauty em si, né? Porque são duas marcas poderosíssimas e que inspiram muitas pessoas. Eu tô mais ainda apaixonada pela tua trajetória. Obrigada. E tu sabes como eu gosto de ti e da tua trajetória. Eu sinto, assim, a comunicação vibracional não mente. Que legal. E você vibra muito positivo, muito pra cima, muito elevado. Continua assim. Obrigado, muito obrigado. Eu quero convidar então você que está nos assistindo a continuar acompanhando o Gramado Summit, a, claro, continuar aqui conosco no Drops da GS. Esse que é um programa pensado para você nos assistir e com certeza nos acompanhar nos próximos episódios. Eu me chamo Matheus Vecchio e foi um prazer imenso estar contigo. Prazer todo meu, obrigada.